Vamos lá, gente. Vamos começar essa aula pré-feriado ou no meio do feriadão, né? Para alguns é no meio do feriadão, mas a gente vai lá conversar um pouquinho sobre um conteúdo que é bem legal, bem interessante. É um conteúdo interessante para a gente conversar e discutir, que é sobre o processo, basicamente sobre o desenvolvimento. A gente vai conversar um pouquinho, principalmente sobre neuroplasticidade, esse processo de desenvolvimento social, como que a gente vai entender isso em um contexto mais atual, tá? Nós vamos começar, então, conversando um pouquinho sobre puericultura, e nesse contexto a gente vai expandir um pouquinho o nosso conteúdo de matéria. A gente vai ver um vídeo também, que ele fala sobre esse processo de avaliação dentro de uma atenção primária do processo de desenvolvimento. Então, todo aquele processo de avaliação dessa criancinha na puericultura, de 1 ano até os 2 anos de idade, como a gente faz esse manejo de uma maneira mais clínica, mais prática, que é um vídeo bem legal para a gente ver um pouquinho, tá? Então, vou colocar a aula aqui. Já está gravando? Tá. Isso. Beleza, vamos lá, gente. Então, hoje nós temos para conversar um pouquinho sobre puericultura e determinantes sociais. É um conteúdo bem legal, principalmente determinante social, é um conteúdo que essa disciplina de tópicos, ela tenta integrar muito, que é basicamente conhecer as políticas de desenvolvimento, conhecer como funcionam as políticas públicas para a atenção à saúde da mulher e à saúde da criança. E hoje a gente vai sair um pouco do contexto de uma política pública e trazer para uma realidade, que é o que são os nossos determinantes sociais. Determinante social é um tema extremamente atual, é um conteúdo que vocês vão ver em qualquer processo de pediatria, qualquer congresso, seminário sobre pediatria, um dos grandes marcos que nós temos em discussão hoje, atualmente. Então a gente vai conversar um pouquinho sobre esses conteúdos. Mas, primeira coisa, quando a gente conversa sobre puericultura, como vocês já sabem, a puericultura, ela é um conjunto de técnicas que serão empregadas para assegurar o perfeito desenvolvimento físico e mental de uma criança. Então, desde o período da gestação até a idade, que ela se estende a uma idade até 4 ou 5 anos, tá? E a gente pode estender todo o seu processo macro nesse desenvolvimento de puericultura enquanto teoria até a puberdade, mas nós sabemos que em modelos de política pública nós não fazemos isso. O modelo de avaliação em puericultura atual que nós trabalhamos em calendário fixo é até 2 anos, tá? Até 5 anos o calendário vocês vão ver que ele aborda também consultas anuais, mas acaba que a atenção primária ela perde muito a mão dessa criança depois dos 2 anos. Ela perde um pouco essa continuidade de avaliação da criança, então ela acaba voltando para processos agudos de desenvolvimento não, né, para doenças agudas, ou quando ele é uma criança que tem alguma patologia crônica. Mas até então, nós temos exatamente para acompanhamento até os 2 anos de idade, muito regular, muito bonitinho no nosso programa, dentro de uma atenção primária. Então, basicamente, o termo, esse processo de conjuntos, esse processo de técnicas que nós empregamos na avaliação em puericultura, são técnicas que elas perpassam por vários processos, tá? Elas vão passar para a gente pelo exame físico, pela coleta de dados, como a gente já sabe, pelo todo um histórico para a gente conhecer aquela criança e, obviamente, por avaliação semiológica de desenvolvimento, tá? Que ela não é especificamente somente um exame físico. Então, quando eu estou falando de desenvolvimento, eu tenho marcos por idade que eles precisam ser avaliados e é o que vai acontecer na nossa puericultura. O termo puericultura ele surgiu para a gente lá em 1762, em um tratado sem repercussão do suíço Jacques. Então, lá em 1762, já entendeu e falou, não, o termo puericultura seria a aplicabilidade de técnicas para desenvolver. Então, para a gente conhecer e avaliar essa criança. Mas a puericultura ela foi incorporada aos avanços da teoria microbiana. Então, depois, com o período onde a gente teve o desenvolvimento, principalmente dos processos sanitaristas no mundo, onde começou-se a entender a microbiologia, começou a entender o processo sanitário, saneamentos básicos, processo social, como a doença ela tinha muita relação nesse papel social. A puericultura ela veio nesse modelo, tentando entender e tirar aquele conceito que a criança é só um adulto pequeno, e a gente sabe que isso não ocorre, a gente sabe que uma criança ela tem todas as suas particularidades, então a puericultura ela veio com esse intuito de fazer essa avaliação do desenvolvimento dessa criança.
ela chega aqui no Brasil em 1980, então depois que ela foi difundida na Europa, então depois que ela passou por um processo onde ela começou a fazer uma maior o maior desenvolvimento, estruturar-se melhor na Europa, então ela foi trazida da França para a gente, por Morcorro Filho, que fundou lá em 1899 o Instituto de Proteção e Assistência à Infância lá no Rio de Janeiro. Qual que era a ideia desse instituto? Era fazer avaliação de desenvolvimento pediátrico, em como as crianças estavam em desenvolvimento, ou como as crianças se desenvolvem aqui no Brasil, ou como basicamente naquele período, era começar a entender e implementar na vida daqueles profissionais que existia uma avaliação que deveria ser feita periódica para acompanhar como essa criança está desenvolvendo em vários aspectos, aspecto cognitivo, aspecto motor, aspecto social, aspecto emocional. Então, são os aspectos que a gente pensa e a gente vai entender nesse processo de pediatria. Mas, como a gente bem sabe, quando a gente pensa um pouco sobre criança, lá na puericultura, conversar sobre puericultura, a gente tem que perceber que a partir do momento que esse menino está na barriga da mãe, idealmente a gente já vai conversar com essa mãe sobre o processo de desenvolvimento, sobre os cuidados com essa criança, para que quando essa criança nasça, a mãe ou a família já tenha uma estrutura mínima de conhecimento para conseguir cuidar dessa criança, tá? Mas geralmente, quando é a chegada desse bebê, quando esse menino acaba de chegar, acabou de nascer a criança, a gente tem algumas coisas para fazer, para avaliar, tá? E dentro dessas avaliações, dentro desse contexto, a formação do vínculo da mãe e filho é um processo fundamental. Por quê? O que é que nós precisamos pensar? Que a chegada do bebê nem sempre ela é aquilo que a mãe quer, que a mãe imagina. Por que não? Geralmente, e vocês devem ter vivenciado isso muito, né, na disciplina de saúde da mulher, que muitas vezes o processo de gestação, a gente coloca ele como sendo tudo mil maravilhas, tudo perfeito, que vai ser tudo lindo para todo mundo, mas nem sempre vai ser assim, tá? Então, a gente precisa entender que, obviamente, a mãe, ela vai idealizar, a família vai idealizar uma criança. Geralmente, as mães elas vão idealizar um processo, vai ser uma menina dos olhos assim, dessa cor, com cabelinho assim, vai nascer aquele bebê Johnson, tá? Mas a gente sabe que nem sempre isso pode ocorrer, a gente precisa avaliar esse processo de formação de vínculo entre a mãe e o filho desde o processo de nascimento. Estimular a participação paterna é um processo que a gente vem debatendo muito, né? Apesar que a nossa sociedade, isso é comum, um processo que alguns autores chamam de aborto paterno, que é quando a família, que é quando o pai não presta os cuidados, ou não cuida da criança, ou não ajuda, nem ajuda, né? Faz seu papel enquanto progenitor de uma criança. Então, acaba que a gente precisa, idealmente, quando possível, estimular essa participação paterna, principalmente nos cuidados, porque a gente sabe que cuidar de menino não é fácil. Cuidar de menino dá muito trabalho, tem muito problema, o menino chora, precisa trocar fralda, precisa fazer tudo, o menino tem que dar peito, tem que dar mamadeira depois de velho, tem que dar comida, tem que fazer muita coisa, e obviamente não somente isso, né, processo orgânico, mas tem que dar afeto, tem que dar carinho, a gente tem que estimular essa criança com brincadeiras, e isso que a gente vai entender um pouquinho lá na frente, quando a gente pensar nesses processos de determinantes sociais também. Mas, na chegada do bebê, nós podemos ter alguns fatores que podem prejudicar esse manejo, que principalmente a gente precisa estar muito atento aos sinais de depressão pós-parto, que é aquele processo que a gente conversou muito, que a gente conversou um pouquinho sobre a idealização, que é quando aquela mãe idealiza muito a construção daquela criança, ou como aquela criança vai chegar para a gente nos moldes que ela imagina, mas obviamente, isso vai ter um impacto direto quando ela vem e aquela criança não é aquilo que ela idealizou. E isso, geralmente, vai trazer algum processo de estranheza com aquela criança. Aquela mãe, ela pode começar com esses sinais de depressão pós-parto, o que vai ter um acometimento direto no vínculo da mãe e do filho, e não somente do vínculo da mãe e do filho, mas o processo de cuidado, o processo de manejo. E isso, gente, não é uma coisa incomum de ocorrer, tá? Vou dar um exemplo para vocês. Eu tenho uma amiga médica, pediatra, intensivista ped, ficou grávida, uma bela vez ficou grávida, aí
o menino. E ela passou a gravidez toda trabalhando normalmente, perguntava algumas coisas, e ela tinha assim, muito pouco vínculo com o processo gestacional, mas o que não era muito de assustar, porque quem conhecia ela sabia que ela era muito solta para tudo, assim, né? Ela não era muito de afeto, de nada disso. Então não era de se estranhar. Aí, quando o menino nasceu, ela passou por um processo de depressão pós-parto muito, muito severo, assim, porque ela não conseguia perceber aquele processo que ela teria que linkar como mãe a partir de agora, e não somente isso. Ela começou a perceber o impacto que a criança traria na vida dela, e, obviamente, ela teve uma enorme dificuldade em conseguir criar vínculo com o filho. Tanto que depois que o menino nasceu, ela chamava o menino de monstrinho. Ela mandava foto pra gente, falava assim, olha, o monstrinho tá aqui. Ou alguma coisa, perguntava, ô Débora, ô fulano, como é que tá e tudo mais? E ela, não, o monstrinho tá bem, o monstrinho não sei o quê. O monstrinho só faz cocô e come, não sei o quê. Então, para ela foi um processo muito complexo de contato e controle, e obviamente isso muda um pouco. Hoje em dia não, hoje em dia ela é o menino na terra e ela no céu e ela na terra. É uma coisa de um amor muito, muito bonito, muito legal de se ver. Mas foi uma construção que foi muito difícil no início. E a gente perceber isso é um processo muito importante, principalmente, gente, porque quando eu tenho uma criança em algumas áreas ou em uma área de risco, que essa mãe não tem muito vínculo com essa criança, a gente perde um pouco de proteção, ou essa criança fica exposta a risco em alguns casos, e que a gente precisa intervir em determinados momentos. Geralmente, essa formação de vínculo, ela já vai começar antes, né? Já vai começar no processo gestacional, a gente vai entender, essa mulher já vai começar a apresentar todas aquelas questões de ficar passando a mão, de meu bebê, aquela coisa toda, e ficar esperando ansiosamente o menino. E quando ele nasce, é muito claro a gente conseguir ver esse vínculo sendo estruturado, tá? Que a gente consegue perceber exatamente como essa criança está ocorrendo, como está acontecendo os cuidados dessa mãe. Geralmente nós enfermeiros vamos ter o principal foco, a gente vai perceber muito essa dificuldade em formar o vínculo quando é o cuidado da criança. Isso em uma unidade de internação pediátrica é muito comum a gente ver, às vezes, o menino chega mal cuidado, a criança chega com algum tipo de dermatite, a mãe deixa a criança sem trocar a fralda durante horas e horas e horas, a criança com pouco peso, a criança com algum tipo de odor, graças a uma higienização inadequada. Então, isso tudo são vínculos inadequados que foram construídos durante o período, obviamente, não somente de gestação, mas durante o processo de vida daquela criança. Vale ressaltar, gente, que eu não estou aqui julgando essa mulher, tá? Essa mulher, ela é obrigada a fazer isso, não. Eu já falei isso algumas vezes e não nessa turma, mas eu vou falar agora que não é toda mulher que tem desejo, tem vontade de ter filho, tá? E isso é extremamente aceito. A gente não tem o poder de julgar ninguém referente a isso. A mulher tem filho se ela quiser, tem mulher que não quer ter filho e tá tudo resolvido e tudo certo. Da mesma forma que tem homem que não quer ter filho, ou às vezes o homem quer ter filho às custas só da mulher e deixar ela pro lado de lá, ou às vezes o homem tem filho, mas não faz o seu processo de paternidade. Então, a mulher, ela tem o direito de querer ou não ter filhos, tá? Mas aí a gente entra em todo o processo de discussão enquanto uma gravidez planejada, ou uma gravidez planejada ou desejada, que são contextos diferentes, mas que, obviamente, o que a gente mais vai vincular nesse processo enquanto avaliação de puericultura é esse vínculo entre a mãe e o filho. O calendário de puericultura, gente, o Ministério da Saúde recomenda para a gente, são 7 consultas de rotina nesse primeiro ano de vida. Então, na primeira semana, a gente vai ter aquela consulta que é junto com a mãe e com o filho. Então, na primeira consulta, geralmente, na primeira semana, o ideal, né? Vamos pensar o que a gente pensa enquanto ideal. É que esse enfermeiro ele vá na casa da mulher, tá? Vá na casa dessa família, na casa dessa mãe, dessa criança, para quê? Para ela entender melhor como que está esse contexto, esse relacionamento, o contexto social, como que está essa dinâmica familiar, agora que esse menino acabou de chegar em casa, tá? Então, a gente tem a primeira consulta, que vai ser lá na primeira semana, depois uma consulta no primeiro mês. O ideal que eu coloquei, a gente pense, sempre seja próximo do mês do dia do aniversário dessa criança, para a gente pegar as idades completas. Depois, 2 meses, 4 meses, 6 meses, 9 e 12, tá?
Então, até um ano, a gente vai ter uma quantidade muito grande de consultas nessa criança. E, além de 2 consultas no segundo ano de vida, então depois no 18º dia, ou no 18º mês, depois no 24º. Então, nós temos até 2 anos uma quantidade de consultas muito alta, uma quantidade muito volumosa de consultas, tá? E essas consultas, elas serão responsabilidade só do enfermeiro? Não, elas não serão responsabilidade só do enfermeiro, tá? Ela é dividida entre equipe, como a gente vai ver, mas isso vai muito da dinâmica dentro de cada unidade. Tem unidade básica de saúde que tem profissional que tem pavor de atender pediatria, que não gosta, não tem dinâmica, ou às vezes não sabe, ou não tem interesse no conceito, e acaba eles fazendo alguns ajustes de agenda, então às vezes o enfermeiro atende uma maior quantidade de puericulturas, e o médico atende mais saúde da mulher, ou às vezes em alguns locais, quando é enfermeiro homem, e às vezes a médica da equipe é mulher, às vezes é mais comum esse enfermeiro fazer o atendimento, fazer as puericulturas e a médica fazer o processo de saúde da mulher, principalmente por ser um homem fazendo a avaliação da mulher, então às vezes em algumas comunidades isso é muito burocrático, digamos assim. Eu já passei por isso em uma comunidade que eu fiz internato rural, que as mulheres não aceitavam se fosse fazer preventivo com um enfermeiro, um homem, então eu não conseguia fazer, então eu tinha que migrar a minha agenda para a enfermeira da unidade, e eu assumi a agenda de puericultura dela, então essa agenda ela vai sendo mesclada com base na rotina de cada unidade, tá? Mas temos que lembrar que depois dos 2 anos, eles têm consultas anuais, então, idealmente, essa criancinha voltaria próximo do aniversário dela, todos os anos, até a puericultura, até a puberdade, para a gente conversar, avaliar, orientar, fazer o processo, principalmente de educação e saúde com essa família. Então, aqui nós temos alguns processos que, como eles vão ocorrer? Geralmente, no 5º dia útil, né, o 5º dia de vida da criança, a gente pensa nessa consulta de enfermagem porque nós temos muito atrelado o teste do pezinho. Em alguns locais, esse teste é feito direto na unidade, tem outros que, dependendo do contexto familiar, nós levamos e fazemos a coleta no domicílio da família mesmo, porque é muito tranquilo de fazer a coleta, como vocês já devem ter estudado de saúde da criança. A coleta, a realização do teste da pressão é muito simples de fazer, a gente faz somente por uma punção em região de calcânio, ainda é bem prático, bem fácil de se realizar. Então, geralmente, a gente vai fazer essa consulta de enfermagem lá no 5º dia. No primeiro mês, idealmente, seria uma consulta com o pediatra, no segundo mês, um grupo operativo, no terceiro mês, uma consulta de enfermagem, e elas vão mesclando, tá? Então, a gente vai tendo essa mescla entre consulta de enfermagem, consulta médica e um grupo educativo. Geralmente, o grupo educativo, ele migra para uma consulta de enfermagem, tá? Porque é difícil, muitas vezes, a gente conseguir fazer esses grupos para conseguir fazer discussão, levar algum conteúdo. Principalmente, e que ele vai ter que acontecer praticamente todos os meses, né? Então, geralmente, a gente faz ali uma consulta de enfermagem mesmo. Então, a gente vai ter enfermagem, pediatra, enfermagem, pediatra, enfermagem, pediatra. Então, a gente vai migrando todo esse período. Do segundo ano de vida, a gente vai ter as consultas que elas serão feitas pelo pediatra, mas geralmente ela também vai ser migrada para o enfermeiro. E caso necessário, se a gente precisar dessa avaliação, porque identificamos alguma alteração ou precisamos dessa avaliação para solicitar alguns exames, por exemplo, a gente migra para esse pediatra. E do 3º ao 5º ano, uma consulta anual com o pediatra para avaliar o desenvolvimento dessa criança, tá? Esse calendário, gente, ele pode ser realizado de várias formas, tá? Então, aqui é o calendário que é aqui de Belo Horizonte, como que ele vai ocorrer, tá? Então, lá nós temos aquela pós-alta que vai ter primeiro, antes daquela 5º dia, vai ter uma avaliação que vai ter uma visita do ACS. Então, aqui na Prefeitura de Belo Horizonte, na PBH, eles têm um calendário que eles mudaram um pouquinho, mas, obviamente, gente, como a gente sabe de quem é a responsabilidade da gestão da atenção primária. Como a gente viu na última aula, é do município. Então, o município ele tem total autonomia para ajustar o calendário, para ele propor o calendário adequado, ou a calendário adequado à sua realidade, tá? Então, ele vai ajustando conforme. Aquela anterior, ela é um molde, ela é uma orientação, uma sugestão do Ministério da Saúde, mas isso não quer dizer que ele é engessado. A gente pode,
prefeituras, as secretarias de saúde, elas vão ajustando conforme necessário, ou conforme ela acha que vai atender melhor a sua realidade. Aqui em Belo Horizonte, nós temos uma visita domiciliar, que é lá no pós-alta. Assim que esse menino chega em casa com a mãe, o ACS vai lá, principalmente para conhecer, para avaliar, para orientar e para perguntar se precisa de alguma coisa. E geralmente ele vem muito para marcar essa consulta do enfermeiro, para que esse enfermeiro vá na casa dessa família, para ele conhecer. Geralmente, essa consulta de enfermagem lá no pós-alta, ela vai estar muito atrelada a esse quinto dia, porque geralmente não é muito rápido, né? Se às vezes tem alta, por exemplo, tiver alta em uma quinta-feira, não tiver como ir na sexta-feira na casa dessa criancinha, quinta, sexta, sábado, domingo, segunda-feira. Então, a gente já engloba todo esse conceito, tá? Lembrando que essa avaliação na estratégia de saúde da família, de saúde básica, sempre mais saúde, ela tem que ser pensada se essa família consegue, obviamente, essa mãe consegue ir lá, porque se essa mãe fez uma cesárea, por exemplo, muitas vezes ela não vai conseguir deslocar até a unidade básica. Então, nós vamos até essa mãe, a gente tem que ter isso muito claro no nosso dia a dia com essas famílias. Tá? Depois, com 15 dias, tem essa visita domiciliar do ACS, depois um mês consulta médica, depois a enfermagem, médica, enfermagem, e vai revisando e rodando, tá? E, obviamente, a gente faz todo esse processo de avaliação em conjunto. Então, é muito comum nas unidades o enfermeiro fazer todo esse processo de acompanhamento da puericultura e, quando necessário, a gente vai acionando outros profissionais, mas, obviamente, aqui é um processo de avaliação de desenvolvimento. Então, a gente vai fazendo em consonância com toda a nossa equipe. A visita domiciliar, então, gente, que vai ser realizada lá naquela primeira semana do pós-parto, qual que é a ideia? Por que esse enfermeiro vai lá nesse local, vai lá na casa dessa família, para conhecer? O que ela vai fazer lá? Porque esse menino, idealmente, né, a gente faz na casa dessa mãe, e por que não faz lá na unidade básica? Porque a gente tem que orientar algumas coisas, e visual. Não sei se vocês têm, porque geralmente tem algumas turmas tem CS, que fazem enfermagem junto com a gente, então eles têm a vivência de uma visita domiciliar, e eu imagino que vocês não tiveram na faculdade ainda essa vivência de uma visita domiciliar, mas é uma visita que ela é bem interessante, não é uma coisa que eu gosto de fazer, falar, nossa, eu amo visita domiciliar, mas é um processo muito legal para quem trabalha e gosta da atenção primária. É um processo que dá uma vivência, dá uma visualização muito diferente para a gente. Por quê? Quando você vai na casa dessa família, você percebe em que essa criança está sendo estimulada, como essa criança, como que vai ser o leito dessa criança, né, o berço desse menino, como que é a estrutura da família, isso tudo dá uma visão muito legal nos próximos acompanhamentos dessa criança. Então, na primeira semana, o que a gente vai avaliar? O padrão alimentar. O que a gente precisa saber? Como que está o processo de mamada desse menino? Se esse menino está tendo uma boa pega, se essa criancinha está tendo algum problema nesse padrão, se ela está tendo dificuldade no processo de amamentação, tanto a criança quanto a mãe. Isso é importante a gente pensar, porque não é fácil amamentar. E essa avó, se estivesse aqui, ela ia brigar comigo, porque eu sempre falo isso, que amamentar, mais uma vez, você tem um menino, roubar o menino sair, maravilha. Mas e agora o processo de amamentação, ele não é mil maravilhas para todas as mulheres, como muitas vezes a gente vê sendo falado. O processo de amamentação, tem mulheres que passam pelo processo muito tranquilo, que começam, iniciam o processo muito fácil, tem uma dinâmica muito tranquila, mas tem mulher que não tem essa dinâmica, tá? Que demora um pouco. Então, essa primeira avaliação é muito importante para a gente passar segurança para essa mãe, passar segurança para essa família e, obviamente, para essa criança conseguir se alimentar de uma maneira adequada. E todo esse processo de segurança de alimentação a gente vai conversar lá depois do nosso segundo bimestre. Um segundo processo de avaliação que é extremamente importante é o padrão respiratório. Precisamos saber como está o padrão respiratório, então uma avaliação, um exame físico com foco respiratório nesse momento. A icterícia, nós temos que avaliar como que está o grau de icterícia dessa criancinha, orientar o banho de sol, principalmente os horários que são necessários, os horários que eles podem ocorrer, como ocorrer, qual a melhor forma de fornecer, de favorecer esse banho de sol, tentando nesse manejo de icterícia, orientar, na verdade, na cidade pequena é mais comum, aqui em cidade grande não é tão comum, mas em cidade pequena é muito comum a criancinha já nascer
E tem algumas coisas que já vão, quando o menino nasce, a vizinhança, o povo da roça leva tudo, né? A primeira delas é a canja de galinha, porque é muito clássico isso, né? O menino nasce, não, a mãe precisa de canja de galinha. É engraçado, eu fiz internato rural numa cidade no Vale de Itiano, tinha 2.000 habitantes. E lá era até engraçado, o menino nascia, alguém da comunidade, assim, né, da roça, não sei o que, as mulheres costumavam ganhar uns 3, 4 frangos. Por quê? Elas levavam, e tem toda uma história, assim, que se galinha, não pode ser frango, né, galo, tem que ser galinha mesmo, e ela tem que ter ovinho, é toda uma história, todo um contexto, para fazer a tal da canja para a mulher. E quando ela chega, a primeira refeição que ela tem vai ser a canja de galinha, que eles falam que aquela canja é que vai dar leite para a mulher. Tá? Que vai fazer que ela produza leite, mas a gente sabe que ela não tem essa relação. Mas, de qualquer forma, não somente isso, geralmente em cidades pequenas, o que eles ganham é essa galinha, e eles já falam, olha, eu tenho picão lá, tá? Eu tenho lá plantado no quintal, tem lá no mato, no pasto, quando nascer, se quiser dar um banho nele, você me fala que eu trago para você o banho, você você ferve ele vai dar aquele caldo, você faz um banhozinho de picão, porque é bom para tiriça. Tá? O povo fala no interior da tal da tiriça. Só que a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Eu acho que vocês já devem ter discutido isso em puericultura e saúde da criança, mas o processo de aplicar algum processo de chá, ou dá, às vezes, tem algumas mães que vão além ainda, faz o chazinho de picão e dá para a criança. Então, assim, a gente tem que tomar muito cuidado com isso, por processos de intoxicação ou dermatites que podem estar atrelados a esse picão. Tá? Além disso, nós temos que avaliar também a hipo ou a hipertermia. É bem comum, por exemplo, hoje, aqui em Belo Horizonte, está extremamente calor. Tá? Tem alguns locais, por exemplo, o Vale do Jequitinhonha, se você comparar a roupa que eu vou ter nessa criança lá, ou lá no sul de Minas, que é mais fresco, será que essa criança deveria usar a mesma vestimenta lá no Rio Grande do Sul, por exemplo, e aqui em Belo Horizonte hoje? Não, porque estamos falando de temperaturas completamente diferentes. Então, ensinar, explicar essa mãe, explicar essa avó, porque vai muito bom, né, mas vó, quando elas inventam de fazer algumas coisas com a menina, é complicado. Então, a gente precisa orientar que, mãe, pensa só, você está com calor? Se você está com calor, a criança também vai estar, porque está muito quente. Então, você não precisa manter luva, colocar meia, colocar o menino com capote, enrolar na manta. A gente não precisa fazer isso. A gente tem que oferecer uma roupa para essa criança de uma maneira adequada. Obviamente, gente, nós temos uma maturidade do centro controlador de temperatura, do centro regulador de temperatura, mas isso é quando tem uma criança pelada em um local com uma corrente muito grande. Se você tem uma roupinha fresquinha nesse calor infernal que é em Belo Horizonte hoje, então você consegue prover para essa criança uma temperatura e não expor ela a uma hipotermia, o que não vai acontecer nesse manejo. Mas a hipertermia é muito comum, e eu tinha uma professora, eu tive, na verdade, uma professora de pediatria, que ela era referência em pediatria no Ministério da Saúde, ela fazia um processo de pactuação de AIDP, que é a atenção integrada às doenças prevalentes na infância, onde esse enfermeiro faz o processo inicial em locais onde a gente não tem atenção estruturada com o médico e outros profissionais, ou um serviço de atenção terciária próximo. Então, esse enfermeiro diagnostica com base no exame físico e segue o protocolo e já prescreve antibiótico até essa criança chegar em uma atenção terciária e já está com essa cobertura inicial. Então, ela fazia todo esse processo, ela falava assim, que criança, para você saber se ela está com calor, é muito simples. Se você passa a mão na nuca dela, ela está suadinha, quer dizer que você colocou muita roupa no menino. Então, isso é um grande fator que geralmente a gente orienta. Imagino que você já tenha discutido isso em pediatria, mas é um conteúdo muito legal, porque eu preciso explicar para essa mãe, às vezes a avó, porque o que a avó fala, né, no interior? Não pode deixar esse menino pelado, não pode colocar, tem que colocar uma luva, tem que colocar uma meia, tem que colocar não sei o quê, porque senão esse menino vai constipar. A gente sabe que isso não vai ocorrer, a gente sabe que podemos controlar essa temperatura e essa roupinha da criança de uma maneira muito mais regular. Eu não preciso enrolar esse menino numa coberta para dormir nesse calor de 42 graus de Rio de Janeiro, como está fazendo aqui hoje. Mas a gente vai oferecer uma roupinha leve para só essa criança não ficar exposta, tá? E isso, obviamente,
ele também vai ser pensado quando eu estou pensando que a criança possa ter uma hipotermia. Quando a gente estava no período mais frio, em Belo Horizonte, obviamente, o que a gente vai fazer com essa criança? Cobrir ela uma quantidade necessária. Então, a gente vai colocar touquinha, idealmente, porque, como vocês sabem, essa criança perde muito calor pelo fontanela, pelo crânio, porque onde a gente tem uma maior densidade, uma área maior da criança é o crânio, a gente perde muito calor. A gente vai colocar uma touquinha, colocar luvinha, a meia, deixar essa criança bem agasalhada quando está no frio. Mas no calor, a gente não vai conseguir fazer isso, né? Principalmente esse menino muito novinho. Então, depois que ele começa a crescer um pouco, ela já começa a resmungar, né? O que a gente fala, esse já começa a resmungar que tá calor, ele começa a ficar incomodado. Aí é mais fácil. Você imagina, na primeira semana que ele chegou em casa, que aquela avó fala assim, tem que cobrir o menino inteiro, porque senão ele vai resfriar. Então, isso a gente tem que orientar essa mãe. Olha, você vai colocar roupinha adequada nesse manejo. Por isso que essa avaliação lá no domicílio, ela é legal de se fazer, porque quando essa mãe, e é o comum, tá, gente? Isso aí toda mãe faz. Fala assim, vamos levar o menino lá no posto. A mãe vai chegar lá como? A mãe pode chegar lá destruída, com a cara da morte, a mãe. Mas a criança vai estar impecável, cheirando aquele de bebê, mamãe bebê. Vai estar cheirando mamãe bebê, a fraldinha colocada agora, o menino todo lambuzado de negócio, vai estar assim, impecável. A mãe vai chegar lá arrastando chinelo, coitado, pedindo um arrego porque não está aguentando mais a primeira semana, mas o menino vai ter um brinco. Então, entender isso na casa, no contexto social, como ele está ocorrendo, é um processo muito interessante para a gente prevenir, para a gente trabalhar nesse manejo de educação e saúde. Avaliação de fontanelas. Vocês já sabem, vocês já aprenderam a fazer uma avaliação de fontanela. A gente sabe que tanto o lambdoide quanto o pregmático, elas precisam ser avaliadas, enquanto extensão, então qual o tamanho dessa fontanela que a gente vai fazer ela enquanto avaliação de corpo digital, mas não somente isso. Enquanto essa tensão dessa fontanela e formato, então ela pode estar abaulada, ela pode estar deprimida, ela pode estar tensa, ela pode estar normotensa, ela pode estar mais flácida, ela pode estar demasiada. Então, a gente tem vários fatores de uma avaliação de fontanela que são extremamente necessários que ocorram. Como vocês sabem, vocês já devem ter tido esse processo de avaliação de choque em pediatria, mas quando a gente pensa em avaliação de choque ou sepse, nessa criancinha ainda abaixo de 1 ano, abaixo de 3 meses, abaixo desse, geralmente, de 8 em 3 meses, que a fontanela ainda vai estar exposta, a gente sabe que a fontanela é uma ótima resposta para a gente em avaliação. Se a fontanela deprimida, será que esse menino está desidratado? Se a fontanela está extremamente tensa, será que não tem algum processo atrelado de sepse que pode ser um meningismo? Então, a gente tem vários fatores de avaliação que a fontanela é um ótimo processo importante, que a fontanela é um foco importante de avaliação nosso no dia a dia. Isso, gente, para a gente é muito simples, mas quando é engraçadíssimo. Quando vocês forem fazer no 7º período, 8º, 9º, lá na atenção primária, fazer puericultura, vocês vão ver que na hora que vocês colocam a mão na fontanela do menino, a mãe faz assim, primeira coisa que a mãe faz, tá? Por quê? A sociedade ela tem muito medo da fontanela, tá? Eles acham que a gente não pode encostar, que é a moleira. Então, e a primeira coisa, tá, gente? Vocês não falam moleira, não. Não existe acadêmico que vai formar depois de amanhã falar moleira, não. A gente fala fontanela. Eu já peguei aluno fazendo estágio que evoluiu o paciente escrevendo moleira, eu quase que para trás. A gente não escreve isso. Vocês têm um nome, obviamente, de formas e estruturas anatômicas para utilizar esse manejo. Então, fontanela, nós falamos, a moleira você deixa para a tia da esquina falar moleira. Tá? Você não vai utilizar isso. Então, a gente vai lá escrever esse processo de fontanela. Então, quando você for avaliar, geralmente a gente trabalha com pediatria, que vê esses meninos pequenos, a primeira coisa que a gente faz é falar, né, com a vozinha de bebê de mãe gostoso, e vai lá tudo com o dedo na fontanela. Tá? É muito esperado que a gente faça isso. É um processo muito rotineiro. Então, aos poucos, vocês vão pegando esse processo enquanto manejo também, para a gente, a primeira coisa que a gente faz, geralmente, já é fazer esse processo de avaliação de fontanela. Além disso, avaliar a atividade motora. A atividade motora a gente vai ver no vídeo, né, como avaliar essa atividade motora nessa primeira consulta, na primeira semana pós-parto, que é extremamente importante que ocorra. A gente vai precisar dessa avaliação, porque todo o nosso processo de avaliação motora, lá dos nossos reflexos primários, eles serão com base tanto em reflexo motor, tá?
Então, a gente vai precisar entender um pouquinho dessa atividade motora. Obviamente, uma criança na primeira semana pós-parto, eu não quero que ela esteja chutando Deus o povo, que esse menino esteja de bruços, que ele fique de bruços o tempo inteiro, que esteja engatinhando, mas eu sei que eu tenho uma resposta motora específica para essa idade, que é o que a gente vai buscar. Cuidado com o cordão umbilical. Cuidado com o cordão umbilical, gente, é uma briga, tá? O cordão umbilical, como vocês estudaram já em pediatria, nós temos dois cuidados que podem ser feitos. Na verdade, duas técnicas de cuidado com o cordão umbilical. A primeira delas é o que a gente conhece como álcool 70%, o outro chama dry care, que é um cuidado a seco. Ele é um cuidado, o dry care ele é feito muito na Europa, que é muito comum fazer esse cuidado do cordão umbilical a seco. Então, a gente geralmente, o que eles fazem? Só fazem higiene do cordão umbilical e deixam ele seco, tá? Sem nada, sem passar álcool, sem nada, deixa ele enroladinho. E com isso, ele vai fazendo o seu processo de mumificação. Aqui no Brasil, historicamente, nós fazemos o processo de cuidado com o cordão umbilical com álcool, tá? Isso, obviamente, tem vários fatores atrelados enquanto o processo sanitarista, porque a gente sabe, muitas vezes, que em alguns locais, ou historicamente, a gente tem uma dificuldade, a gente passa aqueles processos de transição epidemiológica. Então, fazer esse cuidado com o cordão umbilical com o álcool 70%, ele trouxe um grande impacto, obviamente, na infecção desse cordão umbilical que ocorria muito antigamente. Hoje em dia a gente não tem tanto isso, é bem raro a gente encontrar. Mas existem dois cuidados, como vocês já discutiram em pediatria, que é o cuidado, o dry care, que é o cuidado a seco, e o cuidado tradicional, muito comum no Brasil, que é com álcool, 70%. Existem alguns trabalhos que eles avaliam essa aplicabilidade do dry care, tá? Eu acho legal, eu acho interessante, mas, entretanto, eu acho ele muito arriscado a gente orientar isso para todo mundo, tá? Uma coisa é você orientar isso para uma família que você sabe que tem uma condição de higiene muito boa, que tem uma condição social que consiga fazer isso e cuidar adequadamente, que você sabe que ela vai ter uma higiene extremamente rigorosa naquele local. E outra coisa é você falar que vai fazer esse cuidado a seco sem utilização de álcool na roça, por exemplo, naquela zona rural, onde você tem uma criança que nasceu agora e vai conviver dentro de casa com um porquinho, quase com uma vaquinha dentro de casa. Então, tem cuidados e cuidados, tá? Então, no modo macro, vocês vão ver que os protocolos, eles trabalham com álcool 70%, mas, como você já sabe, mas não custa reforçar, que o cuidado do dry care também existe. Então, não é somente uma forma que a gente tem de manter isso tudo. E, além disso, outra questão que a gente precisa conversar é sobre por que eu faço essas discussões com essa família lá na primeira semana. Porque a danada da avó, aquela avó, não tem aquela avó linda, maravilhosa, que vai lá, que ama tudo? O problema dessa avó, que em alguns momentos, principalmente no interior, isso era muito comum. Hoje em dia a gente tem outras coisas que estão surgindo, né? Mas, antigamente, o que o povo colocava em cordão umbilical? Pó de café, colocava teia de aranha, colocava bolo, colocava um monte de coisa, tá? Então, eles envolviam esse cordão umbilical com um monte de coisa, com um monte de trem louco que o povo tirava da cabeça, para curar o umbigo, né? Que a gente fala na roça. O povo vai curar o umbigo do menino, tem que curar o umbigo do menino. E eles colocavam vários fumo de rolo, não sei se vocês conhecem, mas em cidade pequena é comum as pessoas que são fumantes, eles utilizarem fumo de rolo. Então compra aquelas tabacarias que é fumo de rolo horroroso, enorme, fedorento, São Cristo, e faz o cigarro com aquilo, tá? Hoje, aqui em cidade grande isso não é comum de ocorrer, bem raro a gente encontrar isso, mas cidade pequena é muito comum. Então o que o povo fazia? Pegava o fumo e enrolava no cordão umbilical, pensando que isso auxiliaria. Isso, gente, é muito cuidado que a gente tem que ter quando for orientar a família, porque tem mães que fazem isso de uma forma muito efetiva, que falam, não, eu vou fazer e tudo mais, mas tem outras que a gente consegue trabalhar de uma forma mais condensada. A gente sabe que o cuidado com o cordão umbilical ele é feito a higiene, uma gazinha, álcool na base desse corpo e ponto, acabou, tá? Só que hoje em dia, o que a gente vê muito ocorrendo também é a utilização das faixas, da faixa para cicatriz umbilical, para ela ficar bonitinha. Vou falar que usar aquelas faixas, ela fica bonitinha o corpo umbilical. Mas qual que é o problema disso? Eles compram uma faixa, que geralmente ela vai ter lá entre uns
7 centímetros, provavelmente, enrola isso no abdômen do menino para comprimir o umbigo, para que esse umbigo, eles falam que isso, o umbigo fica estufado. Não existe relato disso, gente, só que utilizar a faixa, ela não é viável, porque se você enrola essa faixinha um pouquinho do menino, na barriga do menino, o que eu vou priorizar? O que eu vou reduzir nesse menino? Movimentação. A gente sabe que respiratório dessa criança vai ser um processo muito abdominal. Então, se você aumenta a pressão intra-abdominal, o que você vai aumentar de músculo respiratório? Você vai fazer que esse diafragma fique um pouco mais rechaçado, isso vai aumentar a frequência respiratória dessa criança. Então, a gente pode ter um impacto importante no processo respiratório, então a gente tem que ficar muito atrelado e orientar, viu? Faixa, mãe, não usa por isso, é perigoso, a gente não pode fazer esse manejo. E pústulas ou alterações cutâneas que podem ocorrer nesse período inicial da criança, mas a gente tem que pensar muito em como vai ser o manejo da roupa dessa criancinha, que a gente já sabe, vocês sabem como a gente faz muito bem, e um cuidado, como a mãe vai fazer, como a mãe vai higienizar, vai lavar as roupinhas dessa criança, para que eles não percam, obviamente, não tenham nenhum tipo de contato, aliás, né, contato muito alto com agente químico. Então, o que a gente vai fazendo lá nessa primeira semana mesmo? Observar as relações familiares, facilitar o acesso ao serviço de saúde, possibilitar ou fornecer o vínculo das famílias com a equipe, escutar e oferecer suporte emocional nessa etapa, principalmente. É uma crise quando nasce menino, então não é tão simples assim, gente, vai tudo ser, tudo mil maravilhas, tudo se resolveu, não é assim que funciona. Então o menino é mais uma boca para alimentar, não sei se vocês compram, não sei se fazem compra, mas o quilo da arroz está quase R$30. Então, é mais uma boca para ser alimentado durante 20 anos, né? Ou até mais do que isso, que hoje em dia a gente fica na casa dos pais até um período maior. E não somente isso. Então, você tem uma criança que vai mudar toda a dinâmica de uma família. Então, obviamente, isso vai gerar alguma crise, a gente precisa escutar essa mãe, estimular o desenvolvimento da parentalidade, com saúde, né, gente? Parente é bom. Eu falo isso, minha mãe quase me mata. Eu falo que parente é bom, quando mora bem longe da gente, porque muito perto dá problema. Né? E aqui vai ser do mesmo jeito. Quando você tem uma coisa que esse parente que traz muito processo de intrometer no manejo da criança e não de uma forma inadequada, isso pode ser ruim para ela. Orientar essa família sobre os cuidados, identificar os sinais de depressão puerperal, promover esse aleitamento materno que a gente deseja, que a gente espera que ocorra, prevenir lesões não acidentais, identificar os sinais e orientar sobre o processo de triagem neonatal, que a gente não vai abordar na nossa aula, porque vocês já conhecem como funciona o processo de triagem neonatal. Então, aqui, a nossa consulta de enfermagem na puericultura, ela vai passar por alguns processos. Eu não adentrei em cada etapa delas, porque já é um conteúdo que vocês já têm muito fresquinho na cabeça, mas como que a gente vai fazer? O histórico de enfermagem, que ele vai abordar para a gente em pediatria, desde o processo de gestação, e desde a mulher, então, a gente pega a história da mulher, a história da gestação, a história do parto e até a idade dessa criança, então, um histórico longo de avaliação, para quem trabalha com adulto. Quando chega numa evolução, chega numa consulta de puericultura, essa primeira consulta que ela é longa, assusta, porque a gente vai ter toda a história até da mulher nesse processo, então é um processo mais longo. Depois vamos fazer o exame físico, que é a antropometria, que é um passo importante no nosso processo de avaliação de crescimento. A avaliação do desenvolvimento, lançamento no cartão, que é uma fase fundamental, como vocês conhecem muito bem o cartão. O cartão, ele precisa ser alimentado. Então, geralmente a gente faz uma atividade que vai ser aquela atividade onde a gente entende um pouquinho esse processo de lançamento em um cartão de vacina, no cartão de desenvolvimento, no cartão da criança, porque é a partir disso que toda a equipe vai ter o manejo, que toda a equipe vai saber qual é o histórico de acompanhamento de desenvolvimento e crescimento da criancinha. E fazemos um fechamento das nossas orientações. Uma coisa importante se fazer nessa história das orientações é elevar, gente, porque geralmente, principalmente essas famílias que têm, às vezes, uma condição social um pouco menor, às vezes ela tem dificuldade em cuidar dessa criança, a gente precisa sempre estimular essa mãe. Fala, nossa, mãe, mãe ama isso, tá, gente? Toda mãe ama, pelo menos, né? Não vou falar toda não. Mas a maioria das mães adoram ouvir de outra pessoa que ela está cuidando bem da criança, que ela está dando conta do recado. E isso é importante para ela, e nesse processo de orientação, a gente estimular, a gente orientar. Fala, mãe,
parabéns, seu menino está desenvolvendo bem, ele está super higienizado, ele está lindo, cheirosinho, a fraldinha está muito bem colocada, não tem nenhum tipo de dermatite. A gente orienta e fala isso para a mãe, porque ela levar esse processo de cuidadora nela vai trazer reflexo. Ela vai ver que todo aquele trabalho de noite sem dormir, menino chorando, mordendo o peito dela, ela vai entender que isso está tendo efeito porque a criança dela está desenvolvendo bem. É extremamente importante que a gente faça isso. Tá? Agora a gente vai ver um pouquinho sobre a consulta de enfermagem, sobre o processo de desenvolvimento, dessa criança, de crescimento e desenvolvimento. Aí depois nós vamos para os determinantes sociais. Crescimento e desenvolvimento, gente, nessa consulta, vocês vão ver que ele vai falar um pouquinho sobre essa avaliação, todo o conceito de avaliação de uma forma bem dinâmica, ele vai passando etapa por etapa de crescimento dessa criança e de desenvolvimento, como a gente faz. Tá? É super legal esse vídeo. Eu vou colocar aqui para vocês. Aqui, compartilhar. Aqui. Vocês estão vendo o vídeo, gente? Alguém? Só uma tela, pessoal. O vídeo não está reproduzindo. Beleza. Não, então tá ótimo. Esse vídeo, ele chama Apurando o Olhar para a Vigilância do Desenvolvimento Infantil. A vigilância do desenvolvimento infantil, gente, é extremamente voltada hoje na pediatria, e é por isso que eu falei para vocês o processo de determinante social. Hoje, a gente tem muito claro que atender a pediatria, trabalhar com pediatria, nós estamos trabalhando com a saúde que nós teremos da nossa população adulta daqui a alguns anos. Daqui 15 anos, 18 anos, 20 anos, 30 anos, tá? Então, hoje, trabalhar com vigilância desse desenvolvimento infantil é um grande foco internacional. Por quê? Quando eu penso em como essa criança está desenvolvendo, se ela desenvolve mal, qual é o problema que nós temos desse desenvolvimento inadequado? Essa criança que desenvolveu inadequadamente, ela vai ser um adulto que provavelmente vai ter algum tipo de problema, algum tipo de distúrbio social, distúrbio cognitivo, e isso é muito importante e é fundamental que a gente faça uma vigilância adequada. Esse vídeo é bem interessante, eu vou começar ele agora para vocês vão ver que ele é um processo bem macro, e ele passa etapa por etapa de avaliação. Então, como eu não trouxe esse conteúdo de avaliação todo do meu processo sistematizado, porque é um conteúdo que vocês já sabem, eu optei por trazer esse vídeo que ele vai fechar esse link para a gente vai discutir determinante social. Vamos lá. Professora, para o vídeo ter áudio, está saindo áudio aqui não. Oi? Era para ter áudio no vídeo, porque não está dando áudio não. Ué, não tem áudio para vocês não, peraí. Para mim não está aparecendo não. Aqui. Configuração. Aqui para mim ele está passando normal. Eu vou tirar o fone e vou tentar colocar ele sem o fone para ver se ele aparece para vocês, tá? O áudio. O áudio aparece para vocês? Agora sim. Beleza, então vou colocar ele sem o fone. Eu vou mutar o meu microfone e ver se ele vai continuar para vocês, só para vocês não terem interferência. Vocês continuaram ouvindo normal? Sim. Então, Não, peraí. então, tá ótimo. Então eu vou mutar o meu microfone e vou voltar o vídeo, tá? Tá.
Tá, não, professor. Só com o seu áudio ligado mesmo que tá dando. Oi? Só com o seu áudio ligado mesmo que tá dando Então tá. áudio. Então vai com o áudio ligado, então. A importância do vínculo, primeiro, desde a sobrevivência do bebê, física, emocional, cognitivo, até cerebral. O desenvolvimento, ele é um espelho da qualidade de vida no futuro. A gente pode ver sinais de alerta desde o recém-nascido. Para que o desenvolvimento ocorra, vai depender dos estímulos adequados que essa criança venha a ter. A gestação e os 3 primeiros anos de vida, eles são fundamentais para o que a criança será no futuro. A gente está falando do desenvolvimento psicomotor, cognitivo, afetivo, sensorial. Então, a gente está falando de toda essa gama de desenvolvimento integral. Toda a fundação das habilidades do desenvolvimento, elas são formadas no início da vida. A vigilância do desenvolvimento é você cuidar de forma coletiva dessas crianças. O ideal é que esse acompanhamento do desenvolvimento ele se inicie nos serviços de saúde, porque a criança nasce, hoje a maioria nasce no hospital e ele é acompanhado desde recém-nascido pelo profissional de saúde. Avaliar este desenvolvimento de uma forma sistemática significa investir e estimular essa criança, fazendo com que ela se torne um cidadão produtivo, adequado e feliz. E poder cuidar em conjunto, que sejam cuidados colaborativos, que sejam cuidados compartilhados. A caderneta sugere a vigilância do desenvolvimento baseada em 3 componentes: a anamnese, o exame físico e a vigilância dos marcos do desenvolvimento. A anamnese é fundamental para se reconhecer riscos para o desenvolvimento. Não pode achar que está perdendo tempo. É ali que você direciona todo o seu diagnóstico. Para saber como é que está aquela criança, qual é o comportamento dela, qual é sua rotina em casa, como é que está a família com essa criança. Ela acaba dormindo a noite inteira, não está acordando para mamar, às vezes uma vez só. No exame físico tem 2 componentes fundamentais. Um é a verificação do perímetro cefálico, ou seja, o tamanho da cabeça da criança ao longo do tempo. Você vai passar essa fita, né, na glabela e no ponto mais elevado da região occipital. A partir daí, você tem que se lançar para a caderneta. Se está dentro da curva, se está adequado, significa que ele está se desenvolvendo. Você tem que ver a qualidade da tua fita. Tu não pode ter uma fita elástica, porque na hora que tu ajustar na cabeça do neném, ela vai dar um resultado falso. No gráfico, você vai observar que você vai ter 2 linhas vermelhas. Verificar se está acima da linha superior ou abaixo da linha inferior. Se a gente já tem ali uma alteração de perímetro cefálico, tem que encaminhar imediatamente. Faz parte desse instrumento a verificação de algumas alterações fenotípicas, como, por exemplo, a fenda palpebral oblíqua, olhos afastados, orelhas de implantação muito baixa, alterações de lábios e de palato. No momento que eu identifico 3 ou mais alterações fenotípicas, eu devo referenciar. Por último, a caderneta tem um instrumento composto de marcos do desenvolvimento, que são habilidades e posturas que as crianças têm. Caracteristicamente, elas ganham essas habilidades dependendo da sua idade. O desenvolvimento ele não acontece de uma forma linear. Então, as crianças têm fase de aceleração do desenvolvimento, fase de desaceleração, por isso que é tão importante ser avaliado continuamente. O atraso de um desses marcos não sentencia a criança que ela tem um atraso e o terá para sempre, mas é um sinal de alerta para permitir à equipe para tomar os encaminhamentos devidos. Resumindo, nós teríamos um marco para cada área do desenvolvimento, na faixa etária 4 marcos, o marco de interação social, um marco na área motora grossa, um marco na linguagem e um marco na área motora fina. O
que é que a gente quer ver nesse primeiro item? Se ela tem tônus suficiente para manter braços fletidos e as pernas também. Se você chegar a 30 centímetros, mais ou menos 1,5 palmo de distância, que é quando ela foca bem, e a mesma distância que o rosto da mãe fica do rosto do bebê quando está amamentando, ela vai automaticamente buscar e você vai ver que ela claramente fixa no seu rosto. Sempre em torno de 30 centímetros de distância da orelha, não na frente para que a criança veja, e sim ao lado, e fazer um som leve, e você vai observar a reação. E geralmente a reação nesse momento é de piscar os olhos. A criança colocada de bruços, ela não vai suspender o corpo todo, mas ela vai conseguir elevar a cabeça de forma que ela, em algum momento, mantenha o rosto, inclusive o queixo, afastado da superfície. Diante de um estímulo, ela já esboça o sorriso. E esse estímulo é só ao estímulo do outro. Aqui é um sorriso reativo ao rosto, ou à voz, ou à presença de outra pessoa. Aos 2 meses, ele já começa a abrir espontaneamente. Ele pode fechar, mas de uma maior parte do tempo ele já mantém a mão aberta. Aqui ele já vai ter algum tipo de som, que geralmente é um som cultural e muito pouco articulado. São pequenos sons, em alguns momentos, inclusive, parece ser uma conversa. O bebê colocado de costas, ele já tem uma atividade mais ativa, mesmo que não seja muito coordenada. Aqui o bebê já claramente reage com a pessoa que está à sua frente. Pode ser vocalizando um pouco mais, pode ser sorrindo francamente, mas ela tem um contato visual e ela tem uma interação. Colocado um objeto na mão da criança, e se você não tiver um objeto específico de brinquedo, você pode usar um abaixador de língua, por exemplo. E você colocado na mão, a criança tem a apreensão reflexa, onde ela segura esse objeto e mantém ele por algum tempo na mão. Aqui ele tem que ter uma produção vocal maior. Então ele tem que gargalhar ou começar a fazer um som de sorriso, não apenas a mímica facial, e já produz algum som um pouco mais complexo. Então você coloca a criança de bruços, de barriguinha para baixo, de preferência bota alguma coisa colorida na frente para servir de atração, e a criança vai conseguir apoiar só no antebraço e já levantar o tronco até essa altura. Então, enquanto que o bebezinho de 1 mês, ele só conseguia levantar a cabeça, esse aqui já levanta o tronco, mas ele não precisa estender a mão toda ainda. Isso é mais na frente. Ele mantém o antebraço apoiado. Então, você pode colocar um cubo colorido, qualquer objeto, em cima da superfície da mesa, e a criança faz o movimento de alcançá-lo, mesmo que ela não alcance ou não pegue. Mas você vê a intencionalidade. Então, se esse mesmo objeto que você deu para ver se ele tenta alcançar for um objeto limpo, tem que só observar que ele pega o objeto e traga a boca. Você vai oferecer da mesma forma que anteriormente, com sino ou chocalho, a 30 centímetros de cada orelha, mas agora a criança precisa virar o rosto em direção ao som, para um lado e para o outro. Aqui começa uma fase onde a criança está bem mais ativa e ela adora, quando ela aprende a fazer essa atividade de rolar. É muito fácil porque ela faz espontaneamente. Se ela não fizer, você pode colocar a criança numa superfície segura, de preferência uma maca ou até mesmo no chão, emborrachado, e colocar um brinquedo de lado que seja um estimulador para ela virar e pegar esse objeto. Ela tem apenas que rolar. Essa é uma brincadeira universal que as crianças nessa faixa etária gostam muito, e mais frequentemente nós fazemos com uma fraldinha ou um lençol, onde a mãe se cobre e a criança puxa, ou vice-versa. Isso é uma grande habilidade cognitiva. A criança já tentou pegar um objeto, a criança já pegou na boca, agora eu preciso saber se ela tem a habilidade de
soltar o objeto, porque a primeira habilidade é pegar, mas depois tem que ter a habilidade de soltar e soltar coordenadamente. Aqui a criança começa a balbuciar. Então, não precisa ter significado nenhum. Pode ser da, ou ba, mas ela já consegue dizer uma sílaba 2 ou mais vezes. Nessa idade, a criança já é capaz de se manter sentada, sem encosto e sem apoio nenhum. E a gente diz se manter sentada pelo menos por 30 segundos. É uma idade que a criança gosta muito de começar a imitar os gestos que a gente frequentemente faz na rotina. Então, nós intuitivamente ensinamos a criança a dar tchau, a mandar beijo, a fazer não com a cabeça. E a criança conseguir usar o polegar e o indicador nas pontas. E a criança não mais pega aquele objeto na palma da mão, e sim com a ponta dos dedos. Enquanto o duplica-sílaba é o da, pá, aqui é aquela conversa. Cadê a Lia? A Lia e a vovó? E o vovô, cadê? Uma forma que você pergunta muito fácil à mãe, ele conversa muito. E as mães respondem, geralmente elas sabem muito bem, conversa muito. Então, é uma produção de sons aleatórios, mas melódicos, que lembram uma conversação. Então, é a criança que já consegue trocar passos, mas não tem equilíbrio suficiente para andar. Podemos perguntar e podemos observar usando o móvel como apoio. Então, a criança anda segurando, ou a criança anda com leve ajuda de um adulto. Então, ela não pode se pendurar no adulto, mas ela pode usar 2 dedos de apoio, porque o apoio é para o equilíbrio e não para a sustentação do peso. E ela troca até 3 passinhos ou mais. Criança nessa idade, já com mais de 1 ano, ela definitivamente sabe o que quer. E as formas de mostrar, mais comum é apontando, mas ela pode também verbalizar, ou ela pode levar a pessoa onde ela quer. Mas você tem clareza do que ela quer conseguir. Uma pequena xícara plástica, você pode usar até um copo, e tem que usar os tubinhos, que a criança tem que ter a habilidade de pegar com os dedinhos na ponta dos dedos e soltar coordenadamente dentro de uma xícara ou de um copo. E ela tem que colocar os 3 cubos. Quando nós falamos, diz uma palavra, nós estamos querendo dizer, diz uma palavra com significado. Diferente do duplicar sílaba, que podia ser mamá, aqui ela pode chamar mamá, mas é claramente para a mãe. Então, pode ser uma aproximação. Então, pode ser uau, ou pode ser cal, para um carro, mas toda vez que ela diz isso, ela tem aquele significado. Então, fundamental aqui é que a palavra tem um significado claro. Ela fala bastante. Que fala papá, nenê, fala papai, mamãe e vovó. Então, a mesma coisa da outra marcha. Aqui ela precisa dar 3 passos, só que sem apoio nenhum. Esse é um item que é muito importante e que a gente tem que ter uma única preocupação. É simplesmente a criança ter um controle motor razoável de usar uma colherzinha e trazer algum alimento para a boca. Ela não precisa fazer tão limpo que não derrube nada. Lembra, a gente tem a habilidade da pinça, tem a habilidade de soltar, agora a gente vai ter que soltar bem coordenado um em cima do outro. Então, é a série das torres. Começamos nessa faixa etária com 2 cubinhos um em cima do outro e que se permaneçam em cima do outro. Muitas vezes perguntamos às mães ou à cuidadora, o cuidador, quais são as palavrinhas que a criança já fala, e aí tentamos fazer com que ela diga no ambiente de avaliação. 3 palavras com significado. Mas isso é um item que, se você fizer para a criança imitar, ela raramente vai seguir a sua orientação, porque ela não entende por quê. Então, muito bom é um carrinho ou um brinquedinho de puxar, e ela dá 3 passinhos para trás, ou abrir a porta, ou abrir uma gaveta.
Ela tem que saber tirar uma peça de roupa sozinha. Pode ser meia, pode ser camiseta, mas que ela já tem essa habilidade de fazer só. Mesma coisa do de 2, só que agora é equilibrar 3 cubos um em cima do outro. Nós temos um pequeno cartaz, uma pequena folha, que tem 5 figuras, que vão servir para 2 itens diferentes, e o primeiro mostra para mim, ou aponta onde está o passarinho, onde está a boneca, e a criança é capaz de apontar 2 das 5 figuras. A criança precisa, independentemente, solta, sem estar segurando em nada, chutar a bola de forma que ela quique pelo menos assim 1 metro de distância. A criança é capaz de vestir alguma parte das suas roupas com ajuda. Então, não é necessário que ela taque botão ou feche zíper, mas que ela consiga botar uma bermuda, que ela consiga calçar uma meia, por exemplo. Agora, tem que equilibrar os 6 cubos e eles têm que estar os 6, um em cima do outro. Então, não é botar 3, cair e botar mais 3, e sim os 6 ao mesmo tempo. Tem várias habilidades. Primeiro tem a habilidade cognitiva de imitar, né? E é uma enorme habilidade motora fina. A sua pinça tem que ser cada vez mais refinada, para ela ficar em cima. Você fazer 6. A criança, nessa idade, já fala mais espontaneamente. Então, você precisa observar toda a produção vocal que a criança faz durante a avaliação e ver se ela consegue fazer combinações de 2 palavras. Mamãe me dá, quero não, sai daqui, quer ir embora, quer para casa. Né? Então, elas juntam palavrinhas. Sendo 2 palavras, a gente já considera positivo. E o que mais que tem no parquinho que você gosta de brincar? A criança precisa dar um pequeno salto, onde os 2 pés estejam no ar ao mesmo tempo. Quando eles não têm essa habilidade ainda, eles fazem uma brincadeira assim, eles querem enganar a gente, que eles levantam um pé, botam no chão e depois levantam o outro. Então, o que você tem que estar atento aqui é que, de fato, os 2 pés estejam no ar simultaneamente. Isso é um dado que tem que ser perguntado. Você pode até observar, talvez, na sala de espera, quando você vai chamar a família, já ter visto. Mas, não sendo o caso, você pergunta aos familiares se a criança tem interesse em brincar e se brinca com outras crianças. Eu pego um papel branco, não pautado, faço uma linha vertical, porque aqui é uma habilidade de imitação e não de fazer sozinho, entrego o lápis ou a caneta à criança e peço para fazer igual. Eu quero saber aqui a compreensão do verbo. Quando eu perguntei antes, me mostra a boneca, eu estava perguntando a compreensão do objeto. Aqui quem late? Ela tem que apontar para o cachorro. Então, ela tem que fazer uma compreensão mais complexa e responder apontando para os animais. Quem é que faz pau-pau que late? Muito bem. Então, é pegar uma bolinha pequena e jogar ela por cima do ombro. Criança menor pega a bola e deixa a bola cair. Não é um arremesso verdadeiro. Essa habilidade eu preciso ter um pouco mais de força e de coordenação. Baseado nesses 3 elementos, o instrumento de vigilância da caderneta, que são a anamnese, o exame físico e os marcos do desenvolvimento, nós vamos poder, no fim, classificar o desenvolvimento da criança naquele momento em 3 diferentes níveis. Do provável atraso, onde ela tem que ser referenciada para uma avaliação mais aprofundada, ou ela cai na alerta para o desenvolvimento, onde essa criança tem que ser vista com intervalos menores, e a gente tem a criança com desenvolvimento adequado. Eu junto fator de risco, que eu vejo na anamnese, perímetro cefálico e alterações fenotípicas que eu vejo no exame físico, eu junto marcos do desenvolvimento da idade dela. Preencher corretamente os marcos possibilita que tanto a família tenha esses dados,
ao longo do tempo, como qualquer profissional que entre em contato com essa criança possa perceber como vinha acontecendo o desenvolvimento dela no passado e como está hoje. Sem este preenchimento, esse valioso dado ele é perdido. É fundamental que na infância a gente detecte logo essas alterações de desenvolvimento. Quanto mais a gente estimula a criança cedo, melhor o cérebro responde, para que a gente possa recuperar isso na maioria das vezes. O que a gente encontra na faixa vermelha que precisa ser referenciado? Alterações no perímetro cefálico, ou a presença de 3 ou mais alterações fenotípicas, ou ausência de marcos da faixa etária anterior. Então, isso eu classifico como provável atraso. E essa é a criança que precisa ser encaminhada para uma avaliação do seu neurodesenvolvimento de uma forma mais específica. Se a criança apresentar algum fator de risco ou atraso em algum dos marcos que foram correspondentes à sua idade, eu vou continuar acompanhando essa criança, apenas eu vou estar em alerta para saber quando ela vai adquirir aquele marco. Ela tem que adquirir antes do final da faixa etária dela. Nós podemos ver que a criança não tem riscos, não tem alterações do exame físico e tem um bom desenvolvimento, ela vai ser considerada como desenvolvimento normal. Um elogio é um ato de cuidar dessa família que cuida do nosso pequeno. O olhar é um sinal de presença. O amor é uma coisa fundamental para o desenvolvimento. A criança ela é uma pessoa completa, com todo o seu desenvolvimento, com todas as partes do seu desenvolvimento, todos os cantinhos do seu desenvolvimento em jogo. A criança ela é futuro, mas ela já é presente, né? E isso é uma coisa também importante da gente pensar. Não vai ser só depois, vai ser agora também. É muito legal, né, gente? Eu adoro esse vídeo. Eu acho ele super legal. Acho que ele consegue complementar tudo que a gente vê, geralmente, em puericultura, né, de uma maneira muito dinâmica. E isso é muito legal para a gente conseguir fazer esse processo de construção todo esse conteúdo que a gente discutiu. Só que, quando a gente pensa... Oi? Desculpa atrapalhar. O nome que estava em cima, quando você apresentou o vídeo, é o nome do vídeo mesmo, não é para poder procurar. É o nome do vídeo mesmo. Se quiser, eu mando o link para vocês depois, não tem problema não. Não, eu queria ver com mais calma depois. Ele é bem legal, sabe? Ele fala passo a passo, tal, porque ele é bem interessante, mas é o mesmo nome, é só procurar no YouTube que vocês vão encontrar. Então, vamos lá. Então, pensando nesse processo de puericultura, ainda um grande processo que a gente tem que discutir é o que vai determinar esse desenvolvimento, tá? O determinante, gente, o desenvolvimento da criança, obviamente, depende de um processo muito complexo. E esses determinantes sociais, eles gerarão um impacto muito importante nesse desenvolvimento, obviamente. E eles não serão enquanto fatores culturais, fatores contextuais, fatores familiares, os fatores genéticos ou aqueles fatores que eles não terão uma variabilidade, mas todos os demais fatores a gente consegue trabalhar eles enquanto fatores de proteção ou fatores de suscetibilidade. Então, o que isso quer dizer? Uma criança, ela vem com toda a sua variação enquanto processo genético, que a gente não vai conseguir mudar do seu desenvolvimento. Por exemplo, o sexo, o comportamento, as variações genótipas que a gente pode encontrar, que essa criança vai encontrar para a gente, mas todos os outros fatores, que eles serão comunentes em algum momento, como os riscos nesse desenvolvimento, a gente consegue controlar. Ou, na verdade, a gente consegue acompanhar. Então, qual que é a ideia? O que vai determinar o desenvolvimento dessa criança? A resiliência, a forma que essa criança encontrou de desenvolver com base em todos os fatores externos e como ela conseguiu controlar o risco, tá?
Então, aqui, o que a gente consegue entender basicamente disso? Que o desenvolvimento dessa criança ele não é um processo único, ele é um processo que eu tenho os fatores intrínsecos da criança, que são aqueles fatores que ela nasceu com eles, todos os outros fatores atrelados, por exemplo, fatores familiares, como recurso financeiro, recurso psicológico, os recursos sociais dos pais, eles gerarão um impacto no desenvolvimento dessa criança. Mas, até que ponto a criança ela vai conseguir desenvolver ou ela vai ter algum risco muito importante que vai reduzir esse processo de desenvolvimento. Esse gráfico, essa tabela, na verdade, que é tipo um fluxograma, ele é bem interessante, como os processos de determinante, eles gerarão impacto lá no processo cognitivo dessa criança. Tá? Então, aqui a gente consegue ver, por exemplo, os riscos psicossociais, eles gerarão impacto enquanto estresse psicossocial nessa criança, resposta orgânica, resposta fisiológica, que gerarão alteração neurocognitiva nessa criança, tá? Esse processo, se eu tenho um ambiente, por exemplo, de estresse, um ambiente que eu tenho... E estresse, gente, eu não estou falando pegar ônibus para ir para algum lugar, tá? Eu estou falando do fator estressante, são aqueles fatores que, por exemplo, a família é muito agressiva com a criança, a vizinhança é muito agressiva, aquela criança que convive com os pais em agressão entre eles o tempo inteiro, ou ele vive em um ambiente onde ele é hostilizado pelos irmãos ou pela vizinhança. Então, tudo isso são determinantes que gerarão um impacto no processo final de funcionamento cognitivo. Mas o que a gente tem que lembrar disso aqui? Que a partir do momento que gera esses fatores de interação no desenvolvimento na idade pediátrica, então na idade de desenvolvimento, eles gerarão desfechos na idade adulta, obviamente com piora. Então, o que a gente consegue entender? O que a gente contexto? O que a gente está pensando nesse manejo? Que a criança, no seu processo de desenvolvimento, ela vai passar por várias adversidades, né? E isso faz com que ela desenvolva, isso é esperado. Nenhuma criança vai nascer e desenvolver uma bolha. Ela vai ter o processo de falar não, de aprender o que ela pode ou não comer, aonde ela pode ir para a mão, onde ela não pode, os processos sociais em um dia que ela vai estar mais estressada ou não, porque a família não vai estar muito bem, mas tudo isso, eles podem gerar alterações lá no desfecho enquanto adulto. Então, vamos pensar o inverso. O que pode ser, enquanto fatores ruins nesse manejo, e quais são esses desfechos na vida adulta. Então, o que esse trabalho traz? Esse trabalho foi publicado em uma das principais revistas de pediatria do mundo, que é a Pediatrics. Ela traz para a gente como, se eu tenho uma redução, por exemplo, uma diversidade ou um processo de um evento adverso no nascimento. Então, se a criança que nasceu com prematuridade ou nasceu com alguma malformação, uma criança que teve uma malnutrição no seu processo de acompanhamento e desenvolvimento, infecções recorrentes ou processos inflamatórios durante esse período, enquanto processos infecciosos, parasitários, algum tipo de outras doenças que podem ter atrelado nesse processo de desenvolvimento, estressores psicossociais, como um processo muito maciço, muito intensivo de desenvolvimento dessa criança, como a gente vê em alguns momentos, às vezes a família colocando uma criança de 2, 3 anos a ter aula o dia inteiro, com várias dinâmicas diferentes, onde ela não consegue ter um processo onde pensar que ela é criança, em brincar, em desenvolver esse lado, a exposição à violência. Todos esses fatores, eles gerarão resposta em um paciente adulto depois. Isso é muito claro hoje em dia já na literatura. Tá? Por exemplo, uma criança que foi exposta a uma grande quantidade de riscos no seu processo de desenvolvimento, ele pode ter déficit cognitivo, então ele pode ter uma perda de memória curta, ele pode reduzir o seu processo de fluência na fala, ele pode ter processo de desenvolvimento social deficitário, então ele pode gerar para a gente algumas alterações, alguns processos negativos de interação social, ou que eles colocam como falha de desenvolvimento de habilidades sociais, no processo de comunicação, de relação, obviamente uma atração baixa no processo educacional, ou doença mental, doença neurológica, ou atraso no processo de desenvolvimento neurológico, que eles estão atrelados a essa interação inadequada, esse risco que teve em grande quantidade lá na vida pediátrica, lá no seu processo de desenvolvimento até os 3 anos. E isso, a literatura na pediatria, ela chama isso de resiliência, tá? O que isso quer dizer? A resiliência
é a forma, é o manejo, é a habilidade que esse adolescente, que essa criança vai desenvolver como resposta ao meio. Então, essa criança que viveu em um meio extremamente estressor, ela vai ter que, na sua balança, como ela respondeu aos desfechos negativos e como foram aos positivos. Então, o que a gente espera? Toda criança vai ser exposta a isso tudo, como nós adultos somos, tá? Então, isso aí é a primeira coisa. Só o que vai ser interessante para isso? Se ela é exposta a fatores mais positivos, isso vai contrabalancear os desfechos negativos. Então, se essa criança é estimulada a brincar, a correr, a ir para a escola nos momentos oportunos, a ter o processo de conhecimento, de falar não, sim, de entender o processo social, são todos esses fatores positivos, eles vão pesar mais do que os negativos em alguns momentos. E quando é o inverso, então quando essa criança não consegue passar por isso de uma forma positiva e ela é exposta a fatores muito mais negativos do que positivos, como brigas intensas dentro de casa, processos agressivos enquanto físico, processos de estresse mental o tempo inteiro, processos que vão atrelar ela em um momento de estresse o tempo inteiro, ela vai gerar um adulto para a gente com dificuldade de interação. Isso é interessante, porque existe nesse processo de discussão, então, uma grande fala enquanto ambiente social. O que isso quer dizer? Será que esse trabalho, isso aqui vale a pena a gente pontuar, gente, que esse é um trabalho feito pela Fundação Maria Cecília Vidigal, que é feito lá no Rio de Janeiro, que eles fazem principalmente, o processo deles é de desenvolver e acompanhar a transformação dessas crianças até os 6 anos de idade, principalmente em uma comunidade que são as mais vulneráveis, tá? Então, a ideia deles é estimular e acompanhar essas crianças para que elas tenham um desenvolvimento adequado e isso gere impacto na vida adulta dessa criança. Mas aqui, eles fizeram um trabalho bem legal, um estudo epidemiológico, qualitativo, que é muito difícil da gente encontrar e realizar, e eles fizeram isso em 2020. No final de 2020, eles publicaram, na verdade, que foi super interessante, pensando o quê? Qual é o ambiente social e as suas classes que nós temos de divisão de classe social hoje no Brasil e como isso gera impacto no desenvolvimento. Será que uma criança com uma classe social C, D, tem o mesmo desenvolvimento, ou ela, na verdade, não é o mesmo desenvolvimento? Eles avaliaram se essa criança era exposta a maior quantidade de dinâmicas de interação da mesma forma. Então, quem tem maior interação? Então, eles fizeram esse trabalho que foi super legal, que foram com homens e mulheres entre 16 a 65 anos, foram realizados com pais, mães, avós, tios, com todo mundo da casa que convivia com essa criança, entre as classes A, B, C e D, e foi entrevistada o responsável direto pelaquela criança de 0 a 3 anos, tá? E o que eles buscavam com essa resposta? Se ele tinha uma criança daquela idade na casa dela, e se ele era responsável direto por acompanhar o desenvolvimento daquela criança. Foram 1.000 entrevistados e ocorreram em dezembro de 2019 e eles publicaram em 2020, tá? Então, ocorreu esse processo de avaliação antes da instalação da pandemia no Brasil, tá? Então, aqui vocês vão ver algumas coisas. Nossa Senhora, a ambulância. Vocês vão... Oi. Esse artigo vai ser disponibilizado? Não, mas se vocês quiserem, só entrar lá no Fundação Souto Vidigal, mas eu posso colocar para vocês, não tem problema. Na verdade, ele é um contexto, ele é um conceito, sabe? Mas eu posso colocar lá para vocês, mas não tem problema não, tá? Vocês não precisam preocupar com essa estrutura do material. Eu quero só que vocês entendam o processo de dinâmica da construção da discussão, tá? Mas se eu quiser, depois eu coloco para vocês. Basicamente, então ele pegou todas as classes dessa A, B, C e D e tentou categorizar para a gente em entrevistas online e presencial quando possível. Então, entrevista online era feita no A, B e C, quando essa pessoa era classificada nessa classe social, fazia-se online, e a presencial era feita apenas na classe D. Por quê? Geralmente essas pessoas elas não teriam acesso a esse processo online, então era feito presencial, tá? O que ele traz aqui para a gente? O que a gente vai ver? Como as diferenças de classe ela tem impacto nas diferentes formas de
ambiente dessa criança. Então, no ambiente, nas formas de aprendizagem, nas formas de brincar, de linguagem, que processo que a gente vai entender um pouquinho melhor. Então, aqui, a primeira figura que eu trouxe para a gente conversar um pouquinho sobre são as formas de aprendizagem. Então, o que eles perguntaram? Como você acredita que uma criança aprende? Então, essa era a pergunta feita para os pais. Então, aqui, a gente consegue ver que a classe A é a classe onde a gente tem um amarelinho, que aqui, não sei se vocês vão conseguir ver, que ele fica bem clarinho, mas é essa daqui, ó. É a que está maior aqui, ó. A classe B é a vermelha, então ela está muito semelhante. E essa interna, que ela está bem menor, é a classe D. Então, o que ele coloca para a gente? Ele mostra através de um gráfico. Aqui nós temos 0%. Então, 0% daquelas pessoas acreditam que ele desenvolva ou que ele aprenda naquele formato. E aqui 80%. Quer dizer o quê? 80% daquela classe social acredita que ele aprenda dessa forma. Então, ele é um gráfico mais complexo de entender, mas vocês vão ver que a gente consegue, depois do primeiro, vocês conseguem entender um pouquinho melhor. Então, o que a gente consegue perceber? Que as pessoas, a criança que tem uma classe social A, B e C superior, então quer dizer, ela tem uma renda média muito mais alta, quer dizer que a família dela entende e expõe que ela aprende de várias formas, como relação com adultos, relação com outras crianças, meio de brincadeiras livres, com brinquedos educativos adequados para cada idade, por meio de música e através de programas infantis. Então, aqui, a gente consegue perceber que a classe social, ela tem um impacto na forma como esse adulto entende que a criança aprende. E o que isso tem de impacto direto? Se aqui a minha família acha que aquela criança vai desenvolver, que ela consegue aprender ouvindo música, mas aqui, ó, quase 0% da classe D não acha que a criança, na verdade, ela não falou que a criança pode aprender através da música. Se ela não acha que a música é um fator importante para a aprendizagem, ela vai expor a criança aqui? Não. Então, aqui, o que a gente consegue perceber nesse gráfico? Que as crianças que são de classe A e B superior, elas têm uma maior gama de exposição nas formas de aprendizagem. Então, aqui a gente consegue perceber claramente como esse ambiente ele vai ter impacto no estímulo. Por quê? Uma criança com a classe D, a gente consegue ver rapidamente que a sua principal forma de estímulo para a aprendizagem vai ser na relação com adultos e na relação com outras crianças. As demais, ela perde, ela fica extremamente defasada. E a gente consegue perceber claramente que as classes com maior poder aquisitivo, essa criança se expõe a muito mais formas de aprendizagem. Outra questão que foi perguntado para essas famílias foi que é referente aos estímulos de desenvolvimento infantil. O que perguntou? O que você faz para estimular o desenvolvimento da criança? Então, aí, a família respondia o que ela fazia para esse processo. A gente consegue perceber mais uma vez, de uma forma bem clara, que a classe D, ela perdeu um pouquinho. Então, aqui a nossa classe D, nós temos menores informações referente ao meu processo de desenvolvimento. Basicamente, ela perpassou por levar para passear, brincar com ela e estimular com outras brincadeiras. Mas, quando a gente pega essas crianças em classes maiores, a gente consegue perceber que ela recebe estímulo enquanto brincadeira, oferece livro e revistas, ela oferece levar a criança em igreja, ela doa alguns brinquedos, lê junto com a criança, brinca, mostra vídeo, conta casos. Então, a gente tem uma gama maior de estímulos de desenvolvimento. Como vocês lembram lá de pediatria, desenvolvimento infantil é igual a estímulo. Se você estimula, a criança desenvolve. Se você não estimula, ela não desenvolve. Como ela vai desenvolver para uma coisa que você não está estimulando ela, tá? E aqui a gente consegue perceber mais uma vez que as crianças de classe D, elas tendem a ter menos estímulo para o desenvolvimento. Então, quando a gente trabalha na atenção primária, por exemplo, a gente consegue ver isso muitas vezes, que essa criança ela pode ter um pouquinho de atraso no desenvolvimento. E às vezes a gente vai ver isso muito enquanto cognitivo nas escolas, porque a gente não vai entender a visualizar tão alto assim nas classes maiores, tá? Então isso é graças ao desenvolvimento. Então, aqui mais uma vez,
se eu tenho um baixo estímulo para essa criança, baixas formas, uma forma reduzida de estimular essa criança, isso vai reduzir o que eu tenho de desenvolvimento infantil. E aqui, sobre variedade de brincadeiras. Aqui, mais uma vez, é disparado a diferença entre as classes A, B e C de renda máxima. Então, a gente consegue observar claramente que o que foi perguntado para essa família. E como você costuma brincar com as crianças? Então, aqui, o que isso quer dizer para mim? Um ambiente onde eu estimulo essa criança com brincadeiras, ela vai ter mais estímulos de reflexo e desenvolvimento social. Quanto menos isso eu faço, isso vai ter um impacto muito direto no desenvolvimento social e dinâmico dessa criança. Aqui, claramente, a gente consegue observar que a classe D, ela estimula muito menos as crianças com algumas brincadeiras, mas o que mais apareceu foi fazer cócegas, bater palmas, esconder o rosto com as mãos, que é aquele cadê achou, né, e brincar de um jeito de falar com a voz. Basicamente é o que a gente encontra em processos de estímulo social no meu ambiente com brincadeiras na classe D, e a classe A, por exemplo, e a classe B superior, que teve uma maior quantidade, nós temos o brincar de cadê achou, brincar com um jeito de falar com a voz, uma grande quantidade com brinquedos de bichinho, de pelúcia, de plástico, uma porcentagem alta, quase a mais alta, de brincar com objetos que fazem barulho, dançar com a criança, imitar sons. Então, o que isso quer dizer? A criança está desenvolvendo nessa classe A, B e superior, em um ambiente com maiores estímulos de brincadeira. Então, ela rapidamente vai aprender a imitar sons, a fala, o processo cognitivo, social de brincadeiras. E isso tudo ele é muito diferente do que na classe D, onde essa criança ela tem menos estímulo nesse processo de desenvolvimento. E aqui, sobre buscas de referência. Busca de referência é bem interessante, porque o que a gente consegue identificar aqui, que a classe D é muito engraçado quando ela faz essa busca, principalmente como? Na busca de referências. Quando você quer aprender mais coisas para estimular a criança, onde você busca essa informação? A classe D, ela colocou que busca com os amigos e familiares, em sua grande maioria, uma parte com os médicos, mas a classe A e B, ela colocou uma maior variedade, então quer dizer, ela busca com o amigo, com os médicos, com a caderneta da criança, com os familiares, mas ela também busca material na internet, grupos de mães de rede social e encontro de grupos de mães. Então, essa mãe, ela tem uma maior resposta nesse processo. Essa mãe, ela tem maiores locais de vivência que ela consegue buscar essas informações. E uma informação que a classe D ganhou nessa busca de referência, ela ganhou de todas as classes, foi em órgãos da prefeitura. Então, aqui, a classe D, ela busca essa referência na atenção primária, na UPA, no CRAS, que são os órgãos de saúde pública. Então, é interessante a gente ver esse dado, porque a gente, apesar de ter uma porcentagem baixa, mas a classe D, ela tem buscado isso na atenção primária, de alguma forma, e o que a gente sabe, a gente espera que as classes A e B, elas não vão buscar muito essa informação nos órgãos da prefeitura, geralmente elas tendem a buscar isso enquanto processo particulares, principalmente voltado com uma gama maior de profissionais e material de consulta na internet, porque a gente sabe que a classe D muitas vezes não vai ter essa oportunidade, tá? Então aqui, mais uma vez, se essa mãe, se essa família não tem essa busca de referência de uma maneira sólida, ela não vai estimular essa criança, tá? E aqui, para a gente finalizar, os nossos ajustes do ambiente. O que isso quer dizer? Eu posso ter um ambiente que não é saudável para o desenvolvimento da criança, isso vai ocorrer, isso é usual que ocorra, mas o que a gente precisa entender é como essa criança vai ajustar ou o suporte que ela vai ter nas relações e as respostas de relações para ela conseguir passar por toda essa transição de uma maneira efetiva, reduzindo o estresse, reduzindo as formas de estresse, colocando para ela o desenvolvimento de habilidades, desenvolvimento de respostas clínicas, respostas sociais, respostas cognitivas de uma maneira muito intensa, para ela conseguir passar por essa forma de estresse. Então, isso é uma informação que atualmente, graças à pandemia, vem sendo muito discutida em pediatria, que é o seguinte: as crianças de classe C e classe D,
elas pararam de ter estímulo, por exemplo, social e cognitivo das escolas. Então, como essa criança vai passar pelo seu período de crescimento e desenvolvimento, que vai chegar em uma vida adulta saudável, mantendo todas as suas habilidades? Então, isso é uma forma de discussão, porque esse gráfico aqui, esses gráficos, eles foram feitos antes da pandemia. Provavelmente deve aparecer algum trabalho quando a pandemia passar, de avaliação epidemiológica desse manejo, que vai gerar essas informações para a gente, porque a gente sabe que as crianças, elas perderam muito nesse manejo. Elas perderam muito o processo de desenvolvimento, porque elas pararam de ter contato direto, principalmente social. Então, a gente sabe que hoje em dia, essa criança que parou de ir para a escola, ela perdeu as suas habilidades, ela perdeu o seu processo de desenvoltura. E qual vai ser o impacto disso daqui 15, 20 anos, onde essa criança nossa hoje de 3 anos, ela já vai estar lá no seu impacto, gerando impacto direto social. Então, isso é uma informação que a gente tem que ficar atrelado a partir de agora, porque, obviamente, essa criança parou dessas habilidades, ou parou de ter esse desenvolvimento, ele vai atrelar isso em uma vida adulta. Então, como que nós, enquanto sociedade, vamos ter que lidar com isso no nosso dia a dia, tá? E isso, obviamente, ele vai passar por ajustes no ambiente, é o que a gente vai tentar fazer enquanto sociedade. Expor essa criança a maior quantidade, e assim, a gente não vai conseguir, né? Principalmente na conjuntura atual do nosso país, que é desenvolver essa criança, ou oferecer habilidades maiores para ela desenvolver isso. A gente sabe que isso não vai ocorrer, pelo menos a gente imagina que não nesse período agora, mas a gente espera que isso ocorra e que seja um grande impacto. Pelo menos os principais estudiosos da área, eles vêm colocando o quê? O principal investimento que precisa ocorrer a partir de agora é no desenvolvimento das habilidades das nossas crianças, enquanto processo cognitivo, motor e social, principalmente, porque as crianças passaram praticamente 2 anos dentro de casa convivendo com pai, mãe e avó. Então, agora elas precisam aprender a conviver em comunidade. Então, isso é um grande marco que ele vai precisar desenvolver no dia a dia. Certo, gente? Alguma dúvida? Ô, John. Oi. Eu não queria parar a sua aula, não. Eu até levantei a mão aí. É porque seus gráficos, nenhum deles apareceu pra gente. Nenhum? Nenhum. Eu fiquei aqui, não sabia se eu interrompia, se eu não interrompia. Gente, por que vocês não falaram? É porque, não sei se era a minha internet, eu perguntei aqui no grupo, aqui, me responderam aqui agora. Gente, que ódio. Não Deixa eu apareceu mostrar um gráfico para slide, você. agarrou naquele slide que tem o HE. O Teams tá tudo complicado. Deixa eu mostrar pelo menos um para vocês verem aqui, como ele é bonitinho. Depois vocês vão ter acesso à aula, não tem problema. Eu parei a aula dele um monte de vezes, eu fiquei assim, não? Não, gente, vocês têm que falar, porque para mim o Teams aparece como tá tudo normal. Se vocês não me falam, eu não vou conseguir saber. Então, não adianta vocês ficarem achando. Pode parar o tanto que for necessário, não tem problema nenhum. Não está aparecendo fala, pergunta, que pode ser algum problema. Vocês estão vendo a imagem aqui? Agora sim. Tá, então eu vou colocar aqui. Todos os gráficos são isso aqui, tá? Eu vou mostrar o gráfico para vocês. Todos os gráficos, eles são isso aqui, tá? Essa é a representação do gráfico. Ela vai mudando para a gente o que ele traz de conceito, né? Então, aqui é variedade de brinquedos, de brincadeiras. Então, aqui, ó, o gráfico, ele mostra para a gente 0% e aqui 80%. Então, ele colocou, cada linha dessa tem uma cor, e uma cor ela é referente a uma classe social. Então, aqui, se a classe social A, ela respondeu, aqui no nosso caso, 70% delas respondeu o quê? Brincar com brinquedos que fazem barulho era uma das formas de brincar com a criança. Mas, brinquedos de pelúcia, por exemplo, 60% das crianças, aliás, dos pais de classe A e B falaram que brincam com brinquedos de pelúcia, de bichos de pelúcia. Mas 11%, 12% da classe D falou que brinca isso. Então, aqui nós temos uma disparidade. Então, quase 70% brinca com brinquedinhos de pelúcia, mas 10% da classe D fazem isso. Então, aqui a gente tem uma diferença no gráfico muito grande, e o que a gente consegue observar de uma forma global, que nós temos a classe A e B superior gerando uma maior variedade de brincadeiras do que quando a gente compara com a D, tá? Então, é isso que todos os gráficos mostram para a gente. Eles mostram a diferença
ambiente, dos estímulos que essa criança recebe nas diferentes classes sociais, tá? É isso que todos os gráficos mostram. Isso, gente, vocês vão ver que daqui um tempo, quando a pandemia acabar, né, eu espero que esse ano ainda, vocês vão ver que daqui para frente vão surgir muitos trabalhos. Para quem for trabalhar com pediatria ou quiser se especializar em pediatria, vocês vão ver que isso vai ser uma principal discussão dos próximos 5, 10 anos, tá? Que é como o desenvolvimento social ocorreu o desenvolvimento pediátrico ocorreu de formas diferentes em variedades de classes sociais depois desse período de pandemia, porque isso vai ter um enorme impacto para a gente, tá? Então, os gráficos, eles representam isso. Eu imagino que a Vidigal vai fazer esse estudo novamente daqui a uns 2 anos, talvez, para tentar gerar esse impacto, tá? Então, o processo a gente tem que ficar de olho a partir de agora. Viram o gráfico agora? Sim. Então, tá ótimo. Alguma dúvida, gente? Para mim tá tranquilo. Não? Era Então, só beleza. o gráfico mesmo. Não, então ótimo. Quando eu postar a aula para você... Oi? Não, então tá ótimo. Vou postar a aula para vocês. Depois vocês conseguem visualizar ela, tá? Caderneta Criança, vocês já tiveram aula, então a gente não vai fazer, eu deixei ela ali. Mas como vocês já tiveram aula de Caderneta da Criança, desenvolveram já esse conceito lá em Saúde da Criança, então não é um conteúdo que a gente precisa se preocupar com ele, tá? Mas, de qualquer forma, se a gente tiver um tempinho nas próximas aulas, a gente aborda esse conteúdo, mas é um conteúdo que vocês, imagino que vocês tenham ele muito claro em mente, viu? Gente, nós terminamos a nossa aula hoje, então. A nossa próxima semana, eu acho, eu não vou chutar, não sei se é sobre saúde do adolescente, e a gente começa a discutir o processo de sexualidade nesse adolescente e esse desenvolvimento puberal, que é super legal. Eu adoro esse conteúdo também, um conteúdo que a gente vai conversar bastante. Alguma dúvida? John, só mais uma perguntinha. Tem como disponibilizar esse slide também? Porque quando você estava falando a matéria, nenhum dos seus slides passou, entendeu? É só para poder acompanhar a matéria com o seu vídeo e olhar seus slides. Não, eu falei, eu vou postar. Ah, tá, desculpa. Eu entendi que você ia postar só o vídeo. Não, eu vou postar as aulas, vocês terão acesso. Oi, Dani. Não, dá um ponto extra para quem assistiu a aula hoje. Ah, claro. Mais alguma coisa, dona Daniele? Conversada. Ai. Não, mas assim, eu imaginei que seriam poucas pessoas hoje mesmo. Não tem problema. Mas não tem problema não, tá? O legal dessa aula é discutir. Então, quem participou conseguiu discutir um conteúdo que é bem legal. Quem não participou, paciência, né? Mas pode deixar tranquilo, tá, Daniela? Vou guardar seu nome no meu coração. Quando você precisar de alguma coisa, eu vou saber. A Daniela que estava na aula no dia, no pré-feriado. Pode deixar, viu? Gente, falando em feriado... Beleza. Falando em feriado, bom feriado para vocês amanhã, se cuidem, tomem cuidado por aí, tá? Não fica caçando nada para andar no meio da rua, que a gente não sabe como que vai ser esse processo enquanto geopolítica no Brasil amanhã, então tomem cuidado, viu? Gente, se cuidem, bom feriado, até a próxima semana, viu? Tchauzinho. Tchau. Tchau. Boa noite. Amanhã Boa noite.